Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Nós temos o nosso software Wild Horses que faz a predição de preços de ativos financeiros. Aplicamos eles a uma série de categorias de ativos, Forex, commodities, principais índices de mercados acionários e criptomoedas. Estamos agora fazendo a nossa análise da Bitcoin cotada em dólares para a semana que termina em 9 de setembro, às 23h59, um domingo. Nesse gráfico, o gráfico dos canais, nós vemos que o canal de baixa em que os preços se encontravam foi rompido nessa semana que passou. Se vocês assistiram a análise da semana anterior, eu não acreditava que isso fosse acontecer, em função do fraco volume que ele vinha apresentando naquela semana. Porém, o volume durante essa semana que terminou dia 2, ele aumentou e permitiu com que os preços rompessem para cima esse canal. Isso mostra, primeiro, que o canal era mais fraco do que a tarja horizontal que compunha os preços nos últimos períodos. Então, a taxa horizontal foi mais forte, a tarja horizontal foi mais forte, venceu o canal sem muito esforço e os preços continuam dentro desse movimento horizontal que eu já venho chamando a atenção faz mais de 2 semanas. O que isso quer dizer? Bom, nominalmente a Bitcoin encerrou a sua trajetória de queda, nominalmente. Então ela agora tem espaço para subir, sim, porém ela continua dentro da faixa horizontal. Tá? E essa faixa horizontal ela tem o topo em aproximadamente 8.200 dólares, que é onde foi o topo da anterior. E o fundo está um pouco abaixo de 6.300 dólares. Então, nominalmente, ela tem essa faixa para excursionar. Por que eu digo nominalmente? Vamos olhar a coloração no fundo do gráfico. Ela está um azul esverdeado, um azul turquesa. Essa coloração ela tende mais ao azul dentro da escala de cores do que esse segmento aqui, mais esverdeado, que foi o que levou os preços a esse último topo em 8.221 no final daquela semana. E não é tão avermelhado quanto essa região aqui, que levaram os preços praticamente a 10.000 dólares. A dependência que os preços têm do volume em Bitcoin continua alta, então se o volume de negociação não atingir o patamar necessário, os preços não vão atingir a amplitude desejada para quem está esperando uma alta. Então nós não temos aqui atualmente um volume suficiente para romper essa faixa horizontal. Mas isso não quer dizer que o preço não excursione até o topo dessa faixa ou mesmo até o fundo dessa faixa. Tudo vai depender de como vai ser o volume dessa semana em relação à semana anterior. A informação mais importante nesse gráfico aqui é que a tendência de baixa está encerrada e os preços agora assumiram uma tendência horizontal, ou seja, movimento lateral dos preços, com menor volatilidade, ou seja, sobem menos, descem menos, porém eles se mantêm dentro de uma faixa mais regular. Vamos analisar isso agora com um pouco mais de detalhe no gráfico das últimas 23 semanas. A boa notícia desse gráfico é que o algoritmo já conseguiu detectar o canal de leve alta para os preços. Se isso não é animador para quem está esperando os preços subir, isso é bastante animador para quem estava esperando um final das quedas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que os preços nessa semana que passou, eles romperam a faixa de maior frequência que os preços vinham visitando nas últimas semanas, que é essa região inferior do gráfico aqui, numa coloração predominantemente mais esverdeada, azulada. Abandonando essa faixa, isso foi possível pelo aumento de volume, que corresponde ao movimento que rompeu o canal na perspectiva de 60 semanas do gráfico anterior. Nessa perspectiva aqui,
a probabilidade da região reter os preços ela é menor, porque ela é uma região agora que os preços visitaram menos. Então, a premissa de que se o preço se encontra numa região que ele mais frequentemente visitou, ele tende a manter-se ali. Essa premissa foi abandonada na semana anterior, quando os preços romperam exatamente essa região. A região que eles se encontram agora, os preços visitaram menos vezes do que a anterior, aqui embaixo, e o volume que os preços estão apresentando agora é maior do que o da semana anterior, ou seja, a probabilidade dele seguir o movimento de alta que ele iniciou, aqui por esse gráfico, é maior. E ele se encontra no centro desse canal de alta, ou seja, estatisticamente, analisando apenas pela posição dos preços em relação aos limites superior e inferior do canal, eles podem tanto subir quanto descer com a mesma probabilidade. Porém, se nós vamos considerar o passado recente como indicativo de probabilidade, ele continua tendo uma probabilidade maior de descer, em função de que, historicamente, ele se manteve mais na parte inferior do que na superior do patamar atual de preços. Porém, ele rompeu uma região em que ele frequentou bastante com o volume que ele mantém agora. Aliás, o volume até aumentou um pouco. Então, a probabilidade dele continuar subindo por esse critério é maior. Bom, então fica muito difícil olhando para esse gráfico dizer onde os preços devem se encontrar no final dessa semana. Porém, uma informação interessante desse gráfico é que o topo do canal está aproximadamente em $8.200, tá? Que é um pouco acima do último pico que ele formou. Por favor, quando a gente fala em picos e fundos aqui, a gente está se referindo única e exclusivamente ao fechamento da semana. Nós não estamos falando de qualquer outro intervalo de tempo. Se durante a semana ele atingiu $10.000, a nossa análise desconsidera isso, porque a nossa amostragem é semanal, no final da semana, domingo 23h59. Qualquer outro valor é desprezado na nossa análise. Essa é a metodologia de análise de sistemas por amostragem que a gente aplica nesse ativo. Então, a probabilidade dele subir e testar 8.200, ela não é zero. Nós acreditamos que isso seja possível, e em função do embalo que os preços têm, a gente pode notar que a declividade dos preços aumentou com o aumento de volume. Na continuidade desse aumento de volume a taxas iguais, esse movimento deve continuar e provavelmente teste o topo desse canal. Existe a possibilidade dele romper? Não acreditamos. Por quê? A gente pode olhar aqui em final de julho a coloração que foi necessária para os preços atingirem esse patamar. A gente pode olhar aqui em maio, né, início de maio, a coloração que foi necessária para os preços atingirem esse outro patamar aqui, logo acima de 9.500. E nós vemos aqui qual é a coloração que nós estamos. Tá? É uma coloração que não é suficiente para atingir esse pico aqui em final de julho, começo de agosto, esse pico aqui em início de maio. Tá? Essa é a nossa expectativa, então, de que ele continue a alta, porém não atinja esse topo aqui, e caso atinja, não o rompa. Tá? Vamos então para o gráfico independente da previsão de preço. Nós vemos aqui que o intervalo que o algoritmo está detectando para os preços, o intervalo ele sofreu um estreitamento de seus limites, ou seja, o limite superior e inferior ficaram um pouco mais próximos, porém os limites subiram, ou seja, o intervalo que a gente imagina que os preços se encontrem ao final dessa semana, que vai de $6.400 até $7.500, esse intervalo é superior em relação ao da semana anterior, o que tem nisso aí um indicativo de tendência de alta. Tá? Os preços se encontram acima da metade desse intervalo, então a probabilidade dele se manter aqui ela é razoavelmente grande, tá? Em função da tendência de alta detectada no gráfico anterior e a ausência de tendência de queda detectada no primeiro gráfico de canais que eu mostrei para vocês. Tá? Então, na semana passada nós acreditávamos que os preços iam ficar no limite inferior do intervalo, eles acabaram ficando no limite superior.
Essa vez nós acreditamos que eles vão se manter no limite superior do intervalo em função da posição dos preços e do volume apresentado. Tá? Essa é a nossa análise para essa semana. Um último comentário: essa foi a análise que me deu mais alegria em fazer, pela confirmação do fim da tendência de queda, e isso, embora não seja ainda um indicativo de alta, isso traz confiabilidade para a precificação da moeda. Tá? Nós sabemos que tem um número de pessoas aí já acompanhando as nossas análises, mas mais importante do que isso é muitas pessoas estão torcendo pelo sucesso da Bitcoin, e entre eles nós. Isso, a estabilização dos preços tira mais um argumento dos críticos dessa moeda, que alegam que a volatilidade é muito grande. Como é que tu vai precificar um produto numa moeda que tu não sabe quanto é que está valendo a cotação? Bom, já faz um bom par de semanas que a Bitcoin está valendo entre 6 e 7 mil dólares, e isso para um ativo que não tem nenhuma entidade por trás, é emitido por pessoas e confiado por pessoas, utilizado por pessoas. Isso é uma grande conquista, é uma nova economia que está surgindo, isso é inegável. O comércio online foi um novo canal de vendas, isso aqui é uma nova forma de pagamento. Tá? É dinheiro que está sendo criado por pessoas para pessoas. Isso é novo na história mundial, é a primeira experiência mundial disso acontecendo, e ela tem sido bem sucedida, e essas últimas semanas elas foram fundamentais para mostrar, o mundo inteiro está acompanhando, que a moeda passou por uma valorização, mas ela tem suportado um patamar, e o volume de negociação não desapareceu, continua existindo. Isso é uma reação natural do consumo, do crescimento da base de usuários, e isso dá esperança para o ativo, e isso é muito importante para que essa continuidade de expansão aconteça e dê uma perspectiva de longo prazo. Nós ainda não vemos uma tendência de alta. Tá? Nós não estamos dando recomendação de compra ou de venda de qualquer negociação, mas a nossa opinião é que ainda não é o momento de comprar. E a nossa opinião é que ela deve ficar dentro dessa faixa por algumas semanas ainda. Tá? Ela tem um patamar chave para romper, que é logo acima de 8 mil dólares, e ela tem que romper e se manter dentro dessa faixa acima de 8 mil dólares, para que o fundo que ela fez logo em torno ali dos 6 mil dólares, tá? 6.300, que foi o fundo que ela fez semanal, que aquilo ali se configure como um pivô de alta, ou seja, o fundo do movimento de queda e reversão para o movimento de alta. Isso ainda não aconteceu, então nós estamos numa canal lateral, no movimento horizontal dos preços. Então não existe aqui uma esperança ainda de que uma compra vai se refletir numa valorização dentro de um horizonte próximo, ok? Então vamos ficar observando, vamos ficar aguardando, e bons negócios, uma boa semana para todos. Até o próximo vídeo. Acompanhem nosso canal, assinem nossa newsletter ou nosso canal no YouTube, ou podem nos acompanhar pelo Telegram. Muito obrigado, até mais.